Pensa só, e se um filme de basquete com Adam Sandler fosse, na verdade, um guia secreto para manifestar os próprios sonhos? Parece loucura, né? Pois é exatamente isso que a gente vai decodificar hoje. Vamos olhar para Arremessando Alto não só como um filmaço de esporte, mas como um mapa, um guia prático mesmo, de como a lei da atração funciona. Beleza, então vamos lá. O nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente começa vendo o filme como um verdadeiro mapa para manifestação. Depois a gente entra na visão que cria, que é o pontapé inicial de tudo. Daí, a gente vê como a ação se alinha com o sucesso, porque não é só pensar, né? E claro, tem o jogo mental, como vencer as próprias barreiras. A gente vai ver também o que fazer quando o universo dá um desvio e, por fim, como chegar no estágio final, tornar-se e não só querer. É incrível como a história do filme mostra cada um desses passos, um por um. Então, qual é a grande sacada? É que a história do Stanley Sugarman e do Bo Cruz é muito mais do que só um passatempo. É, na verdade, um baita estudo de caso sobre como a nossa mentalidade pode de verdade moldar o mundo lá fora. A pergunta que fica é: como que um filme que parece tão simples pode esconder chaves para leis universais? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar. Olha, por fora é aquilo, um drama esportivo super legal, bem envolvente. Mas se a gente abre o capô para dar uma olhada no motor, aí a história muda. O filme se transforma num guia, sabe? Um passo a passo bem detalhado sobre a mecânica da manifestação, de como pegar uma coisa que está só na cabeça e trazer para o mundo real, para o concreto. E o mais interessante, segundo essa leitura do filme, é que o processo todo não começa correndo atrás na ação. Não, começa com um jeito muito específico de ver. É sobre ter a capacidade de enxergar aquilo que, olha, ainda não existe no mundo físico, mas que já é 100% real dentro da mente de quem está observando. E aí entra essa ideia do observador quântico, calma, é mais simples do que parece. A ideia é que o simples ato de observar uma coisa com muita intensidade pode de alguma forma influenciar a realidade. E no filme? Bom, o Stanley Sugarman, o olheiro, é a personificação disso. Pensa bem, onde todo mundo só vê um operário com um passado complicado, ele vê um futuro superstar da NBA. Essa visão dele é o que dá o start em tudo. A fé que o Stanley tem no Bobok é uma coisa tão absurda, tão forte, que é como se ela apagasse qualquer outra possibilidade. Para ele, o sucesso do Bobó não é uma esperançazinha, não é um quem sabe, é um fato, é uma certeza. Parece uma coisinha boba, uma mudança sutil na cabeça, mas isso é tudo. Não é sobre ficar torcendo para acontecer, é sobre decidir que já aconteceu. Então, o ponto-chave aqui é que o Stanley segura essa visão usando duas ferramentas bem poderosas. Primeiro, uma intenção cristalina do que ele quer. Segundo, um foco teimoso mesmo, que simplesmente ignora o passado do Paul, a falta de treino, ignora tudo que diz o contrário. Mas claro, só visão não enche barriga, né? Como é que isso vira ação de verdade? Bora ver. E é aqui que a gente chega num ponto fundamental. Tem um erro muito comum que as pessoas cometem sobre a lei da atração. Achar que é só ficar desejando de braços cruzados que as coisas acontecem. E o filme Arremessando Alto, nossa, ele simplesmente destrói essa ideia por completo. Essa frase do Stanley é a chave para entender tudo. É aqui que entra o conceito de frequência dominante. Não adianta só querer ter sucesso. É preciso sentir, agir e pensar como se o sucesso já fosse uma realidade. É sobre alinhar sua energia, ou seja, vibrar na mesma sintonia do resultado que se quer. E como se faz isso? Com um esforço focado, quase obsessivo. E o que é muito legal aqui é como a gente pode reinterpretar aquelas cenas clássicas de treinamento, sabe? Elas deixam de ser só um monte de exercício físico e viram um verdadeiro ritual. Um ritual de 3 passos, bem intencional, para alinhar o ser do Bu por completo, corpo, mente, tudo, com a realidade de ser um jogador profissional da NBA. Só que, como a jornada do Bo deixa bem claro, quando a gente começa a mudar, a nossa realidade antiga não fica quieta. A nossa versão antiga, ela reage. É como um elástico, sabe? Ela luta para puxar a gente de volta para o lugar que é confortável, para o que é familiar. E a provocação do rival, do Kermit, é o símbolo perfeito disso. Ele é a materialização daquela vozinha da dúvida. Não só a que vem de fora, dos outros, mas principalmente aquela que ecoa dentro da nossa cabeça, sabe? Aquela que fica dizendo, você não é bom o suficiente, esse lugar não é para você. Essa resistência toda, que pode vir como crítica, como um obstáculo ou até um hábito antigo que não larga do pé, é basicamente o sistema tentando te puxar de volta para a vibração antiga. Dá para encarar como um teste do universo, para ver se a convicção é para valer ou se era só um desejo de momento.
E isso mostra, de uma forma genial, a lição que o Stanley passa para o Bo. Para vencer o jogo mental, é preciso fazer uma dieta rigorosa. Ignorar todo o barulho de fora, as críticas, os erros, os tropeços e alimentar uma única coisa, um só foco: a cesta. E nada mais. Tá, mas e quando a porta da frente se fecha na cara? Sabe? Quando o caminho óbvio, o caminho oficial, não dá certo. O que a gente faz quando o plano A vai por água abaixo? Quando os chefões da NBA dizem não, o Stanley não fica batendo cabeça na parede. Ele não tenta arrombar a porta. Pelo contrário, ele muda completamente de tática. Ele cria um vídeo viral e, com isso, ele acessa o que a gente poderia chamar de campo coletivo. Ele usa o poder da atenção de todo mundo. Ele basicamente solta o controle do como e deixa o universo trazer a oportunidade por um caminho totalmente novo que ninguém esperava. Aquele desafio do boi é muito mais do que só uma jogada de marketing genial. É um lembrete muito poderoso de que quando a gente está realmente alinhado com o objetivo, o universo encontra um jeito de abrir portas que a gente nem sabia que existiam. Ter essa flexibilidade, essa coragem de jogar o plano A pela janela, isso é um superpoder na hora de manifestar qualquer coisa. E aí, toda essa jornada que a gente viu, a visão, a ação, superar os obstáculos, ter flexibilidade, tudo isso leva para a transformação final, a mudança mais importante de todas. O Bo Cruz para de querer ser um jogador da NBA e simplesmente é um jogador da NBA. A chave vira. O objetivo final nunca foi só assinar um papel. Foi sobre incorporar essa nova identidade por completo. Porque no final das contas, manifestar não é sobre ter coisas, é sobre ser alguém diferente. E para fechar com chave de ouro, o filme nos deixa uma metáfora incrível que amarra tudo isso. Pensa assim, o Stanley, o mentor, representa a nossa consciência superior, sabe? Aquela parte nossa que sabe do nosso potencial. O Bo, o aluno, é o nosso ego, que precisa ser treinado, que precisa aprender a acreditar. E o jogo? Bom, o jogo é a vida. E ela responde exatamente ao nosso foco e ao nosso esforço. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Dentro da gente, quem é o Stanley e quem é o Bo? Qual é a parte que é o mentor, com a visão clara e inabalável, e qual é a parte que é o aluno, que precisa de treino, mas que está pronto para entrar em quadra e jogar o jogo para valer?